Jesus é bom, graças a Deus. Gente, o que eu quero falar aqui com vocês nessa noite é: não pare de batalhar a batalha da fé. Não pare de batalhar a batalha da fé. As coisas são, nós estamos em Cristo, não é porque nós estamos em Cristo, é porque nós não vamos ter batalhas. Recebi Jesus, pastor, as coisas estão boas. Sim, quando você recebe Jesus, as coisas estão boas, ficam boas, você tem sabedoria, você vai crescendo em graça, as coisas vão melhorando, vão alinhando. Tem pessoas que falam: recebi Jesus e as coisas pioraram. Não pioraram não, é que estava tudo escuro, estava uma bagunça que só, você não via a bagunça. Quando Jesus veio, Ele iluminou o quarto, a casa, e você viu toda a bagunça. Aí Jesus fala: agora vamos junto arrumar toda essa bagunça aqui. A palavra de Deus diz isso. Então, quando nós aceitamos a Cristo, recebemos a Jesus, nós vamos caminhando, as batalhas vão acontecer. As batalhas, os problemas, as situações, problemas com família, enfim, muitas coisas. O dia do batismo aqui, ou melhor, da pregação sobre o batismo, nós falamos, respondendo aquela pergunta que a pessoa diz: mas se eu aceitar Jesus, o diabo vai ficar furioso. Vai ficar furioso a minha vida toda. Aí eu te disse, melhor o diabo furioso a vida toda do que ter o diabo como amigo. Então o diabo pode ficar furioso, pode ficar como ele for. O maior é que está conosco do que aquele que está no mundo. Estou percebendo que eu estou meio emocional hoje. Eu estou meio... Que coisa, estou querendo chorar. Você é homem, rapaz. Como se o homem não chorasse, gente? Mas o maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, qual é o meu propósito de estar aqui falando, conversando com você? O meu propósito é dizendo o seguinte: olha, continue batalhando a batalha da fé. Não para não. Não para não. Quem sabe no final a gente não canta: em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Filipenses, no capítulo de número 1, versículo 6, vamos ler a palavra de Deus. Filipenses, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aqui. Diz assim a palavra de Deus: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. No 3 todos nós lemos: 1, 2, 3 e estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora assume a palavra, toma posse e declare o seguinte: estou convencido, repita comigo após mim, de que estou convencido, isso, de que aquele que começou a boa obra em minha vida só quem entende, entende. Aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Aplauda a palavra de Cristo. Aleluia. O que a palavra de Deus está nos dizendo? O que ela nos diz com esse versículo, com essa palavra? Um versículo apenas. O que ela está dizendo? Nós precisamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, essa palavra foi dirigida aos crentes em Jesus Cristo. Essa palavra não foi dirigida às pessoas que estão nas trevas. Essa palavra não foi dirigida para pessoas que estão no mundo, debaixo do poder do diabo. Essa palavra foi falada, foi dita para os crentes em Jesus Cristo. As pessoas que ainda estão nas trevas, a boa obra de Deus não começou na vida delas.
mas nas nossas vidas a boa obra de Deus começou. Então essa é a primeira coisa. A primeira coisa é que esta palavra é para mim e para você. Segundo, a Bíblia diz aqui que aquele que começou a boa obra, esse aquele se refere ao Pai Celestial. Ou seja, aquele que começou a boa obra. Quem começou a boa obra em nossas vidas? Vamos lá, quem começou a boa obra nas nossas vidas? Diga comigo assim: o Pai Celestial, Jesus, o Espírito Santo. Terceiro, aquele, olha lá, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Esse dia de Cristo aqui é uma referência ao arrebatamento. Essa aqui é uma referência ao arrebatamento. Por quê, pastor? O que vai acontecer no arrebatamento? Pois é nesse dia que nós receberemos um corpo glorificado. Você recebeu a Cristo, você nasceu de novo, seu espírito se tornou novo, mas ainda o seu corpo não é novo. O corpo novo você vai receber no arrebatamento. Quando você receber o seu corpo novo, não terá limitação. Quando você receber o corpo novo, não terá fraqueza. Não, algumas pessoas já estão começando a pegar aqui. Quando você receber o seu corpo novo, não vai ter tropeço. Quando você receber o seu corpo novo, não vai ter falhas. Quantos desejam ser melhores na presença de Deus? Cara, na boa, está aqui. Se a gente falar quem é perfeito, não tem perfeito. Todos nós, diz o apóstolo Tiago, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Então, enquanto nós estamos nesse corpo, nós teremos fraquezas, limitações, falhas, erros. O que a Bíblia está dizendo? Em outras palavras, Deus está dizendo com essa palavra, dizendo o seguinte: se depender de mim, eu não te abandonarei até que sua salvação seja completa. Não. Deus está dizendo com essa palavra que nós lemos aqui: se depender de mim, eu não te abandonarei até que seja completada a sua salvação. Essa ideia de completar a salvação, ela não é minha. 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, nós vamos ler após o versículo 3 também, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nós precisamos entender justificação, nós precisamos entender santificação, precisamos entender glorificação. Justificação foi a primeira coisa que aconteceu. Quando recebemos a Cristo, nascemos de novo, Deus nos declarou justos. Sabe o que é ser justo diante de Deus? É estar diante de Deus sem que tivéssemos culpa alguma. Justificação é a habilidade de estar diante de Deus sem ter tido culpa alguma. Você não é justo porque você faz coisas boas, porque você guarda a lei, ou porque você faz isso. Você é justo quando você crê e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, único, exclusivo da sua vida.
Santificação, o que é esse processo do mundo saindo de dentro de nós. Conversão é quando saímos do mundo, e santificação é quando o mundo começa a sair dentro de nós. É possível o crente começar a caminhada, mas o mundo nunca sair dele. Nós vemos esse exemplo lá na antiga aliança, quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo saiu do Egito, estava no deserto, não estava mais escravo, mas eles começavam a lembrar das cebolas do Egito. Quem lembra disso? Mas a glorificação é o ápice da salvação, é quando o nosso corpo será transformado num corpo de glória. O corruptível se tornará em incorruptibilidade. Você que é crente, eu quero te dar uma notícia. Você que é crente em Jesus Cristo, vai chegar um tempo em que você não vai ter mais limitações, falhas, erros. Você terá o seu corpo semelhante ao corpo do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que eu quero dizer para você: continue batalhando a batalha da fé. Continue batalhando a batalha da fé, porque só vai acontecer isso com aqueles que perseverarem até o fim, com aqueles que guardarem a fé até o fim. Lembra que Pedro disse, olha lá, versículo 5, ele diz o seguinte, olha lá, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Enquanto você continua crendo na obra consumada de Cristo Jesus, você é protegido pelo poder de Deus. Para quê, pastor? Olha lá, ó, protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. Que salvação é essa até o seu corpo se tornar um corpo de glória? Quantos entendem o que eu estou dizendo aqui? Versículo 9, ainda no mesmo capítulo de Pedro, ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Qual é o alvo da nossa fé? A salvação da nossa alma. O que nós acreditamos, pastor? O que isso quer dizer, pastor? É que você precisa, nós precisamos crer e não desanimar. Continue batalhando a batalha da fé. Você conhece pessoas que desistiram? Eu também conheço. Mas você precisa continuar caminhando a batalha da fé. Continue caminhando a batalha da fé. Pastor, uma dúvida: é possível abandonar a fé? Eu quero te dizer que sim. É possível abandonar a fé. 1 Timóteo 1,19 diz: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. É possível a pessoa deixar a fé, abandonar a fé. Capítulo 6, na mesma epístola de Timóteo, versículo 10, diz assim: pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É possível a pessoa abandonar a fé. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer para você: continue batalhando a batalha da fé. Está tudo pronto, está tudo legal, está tudo tranquilo. Não, continue batalhando a batalha da fé. Mas pastor, eu não sou salvo pela graça de Deus? Sim. Qual novidade? Então, se eu sou salvo pela graça de Deus, então não tem perigo de eu abandonar a fé. Vamos ler com atenção Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela graça. Que isso implica? O que isso significa? Se você quiser acompanhar aqui em cima, pois vocês são salvos pela graça. Não tem nada que você possa fazer, nada, para você merecer a salvação. Não, eu vou fazer certinho, ser
da primeira igreja, a igreja verdadeira, não sei. Eu vou guardar a lei, as leis de Deus. Não há nada. Não há nada. Não há nada que você faça para merecer a salvação. Talvez o que eu falo vai te confrontar, mas essa é a realidade. É a realidade bíblica da nova aliança. Nada que você faça, você mereça a salvação. Salvação não é por merecimento, é por graça. Mas escute, o texto continua dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio do quê? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Esse isto não vem de vocês aqui não se refere à fé, se refere ao ato de salvar. Se a pessoa quiser abandonar a fé, nós vamos ver isso, ela pode abandonar. Mas somente aqueles que continuam crendo é que receberão a salvação por completo. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. Olha para quem está do teu lado e diga assim: continue batalhando a batalha da fé. Continue crendo, fala para ele. Continue crendo, meu irmão. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, nós precisamos de fé para começar a nossa caminhada. E nós precisamos de fé para terminar a nossa caminhada. Essa palavra está muito importante aqui. Nós precisamos de fé para começar a caminhada e para terminar a caminhada. Tem alguns que estão pensando que é só para começar. Creu, já era. Você precisa... Escute. Você precisa começar na fé e precisa terminar na fé. Se não fosse verdade, Paulo não diria: guardei a fé, combati o bom combate, terminei a carreira. Ei, se Deus começou a boa obra na sua vida, o propósito dele qual é? É terminar essa boa obra. Romanos no capítulo 1, versículo de número 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. É fé para entrar na vida cristã e é fé para continuar na vida cristã. Mas alguns entram na fé, entram na vida cristã com a fé e no meio do percurso naufragam na fé. Você está aqui e está muito claro o que Deus está nos dizendo, que você não, a vontade de Deus não é que você esteja nessa turma que naufraga na fé, mas a turma que atravessa de um lado para o outro e a obra é concluída. Pastor, então a pessoa pode escolher abandonar a fé? Sim, pode. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, olha lá, eu quero que você leia aqui. Ih, sumiu, então vamos ler. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, quem acredita que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Não está falando dos ímpios, gente. Não está falando de pessoas que nunca conheceram a Cristo. Estão falando de pessoas que conheceram, que receberam, que ouviram a palavra e decidiram abandonar. A palavra grega aqui é a ideia de apostasia. O que é apostasia? Separação. Foi casado, mas decidiu separar. Quem entende isso em meios espirituais?
Mas pastor, o que eu não consigo entender, pastor, é como alguém pode abandonar um caminho tão maravilhoso. Caminhar com Deus é maravilhoso, é ou não é? Caminhar com Jesus é bom demais. Mas como alguém pode abandonar um caminho tão maravilhoso? A resposta disso está em que o diabo, com as suas estratégias, as suas setas, convencendo essa pessoa a deixar o caminho de Cristo. O diabo não pode ir, pegar você pelo braço e tirar você de Cristo. Jesus disse: ninguém arrebata da minha mão. Jesus disse: ninguém arrebata você da minha mão. Jesus disse isso. Mas o que ele pode é convencer a pessoa a sair desse caminho maravilhoso. Quantos entendem isso? Queria muito que tivesse aqui, mas não vai ser possível. Mas anote, 1 Timóteo 5,14 diz assim: portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Versículo 15 é a chave para nós. Algumas, Paulo está dizendo, algumas viúvas, na verdade, já desviaram para seguir Satanás. Pastor, que tem a ver viúva? Não, nós estamos usando a palavra aqui de viúva, mas nós estamos falando de todo tipo de crente, de pessoas que se desviaram para seguir Satanás. Resumindo essa primeira parte, Deus nunca irá desfazer o relacionamento com você. Se a comunhão terminou, foi porque nós escolhemos assim. Eu vou repetir isso: Deus nunca vai desfazer a comunhão, você e Deus. Se acontecer de não ter mais a comunhão, a decisão foi sua. O que eu quero dizer com isso? É que Deus está dizendo o seguinte: ó, nós estamos juntos, eu comecei a boa obra, eu sou fiel para completá-la. Se depender de mim, eu não desanimo de você, eu não deixo você. Se depender de mim, nós estamos juntos até o final. Aí tem alguns que acreditam: ah, não, né? Então já era, né? Ou seja, Deus manifesta a sua fidelidade e eu não preciso manifestar nenhuma fidelidade. Eu já estou bem aí, já estou nós na fita. E pera um pouquinho, imagina só, você vai casar com alguém, aí você diz para alguém que você está casando: ó, nós estamos juntos até o final das nossas vidas. Aí a pessoa olha para você e diz: eu não posso dizer o mesmo. Deus fala: nós estamos juntos até o final, se depender de mim. Aí você fala: eu não posso dizer o mesmo, eu não sei. Eu quero dizer para você o seguinte: que o papel, a função, a responsabilidade de continuar batalhando a batalha da fé é minha e é sua. E o que eu falo para você é o seguinte: continue batalhando a batalha da fé, porque aquele que vem virá e não demorará, e o galardão está na mão dele, e nós vamos ser recompensados. 3 provas bíblicas que Deus não nos abandona. Mateus 28, 20, na parte B diz: Jesus disse: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Segundo Hebreus 13, versículo 5: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Não é conservem-se livres do dinheiro, conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Dá para você repetir: Deus nunca vai me abandonar. Terceira prova bíblica que Deus nunca vai nos abandonar, o texto base, Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agindo Deus, quem pode impedir? O papel de Deus o quê? É dizer o seguinte: vamos junto até o final. Qual é a sua função? Cria até o final. O diabo sabe que Deus não te abandona, Deus não vai te abandonar, o diabo sabe disso.
É por isso que a estratégia dele é convencer você a abandonar a Deus. Essa é a estratégia do diabo, convencer você. Nós lemos aqui, se você está acompanhando, nós lemos aqui Paulo falando a respeito das viúvas crentes, Paulo falando de pessoas que decidiram abandonar para seguir Satanás. Quantos ouviram isso? Nós falamos aqui, é só ficar atento, nós estamos embasando bem essa mensagem para que você compreenda e entenda. Alguém diz: não, pastor, não é possível isso acontecer, porque uma vez salvo, não há possibilidade de abandonar a salvação. Uma vez salvo, não há possibilidade alguma de abandonar a salvação. Ok, eu quero que você abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 10. Queria muito que tivesse aqui. Nós profetizamos que vai entrar em nome de Jesus. Hebreus capítulo 10, abra comigo, abra sua Bíblia. Você tem que ir para a palavra, você tem que amar a palavra, você tem que ler a palavra. Pega a palavra aí. Diz assim, versículo 26: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Escute, versículo de número 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, preste muita atenção, eu quero explicar isso para você. Se continuarmos, a Bíblia está dizendo, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Palavra-chave aqui, deliberadamente. O que essa palavra significa? Porque alguns oprimiram um povo, alguns líderes oprimiram um povo, dizendo o seguinte: você pecou, perdeu a salvação. Você pecou, tropeçou, perdeu a salvação. Não é isso que nós estamos dizendo. Esse deliberadamente significa voluntariamente, de boa vontade, pecar de propósito, do tipo, eu não estou nem aí, eu vou mesmo para o erro e acabou. Quem entende o que eu estou falando? Aqui essa palavra não tem a ver com pecados por ignorância, você errar, pecar porque você não conheceu a palavra, você não conheceu um assunto, você é crente, mas você não conheceu uma palavra a respeito de um assunto, você não sabe, você não conheceu a palavra ainda a respeito de como tratar a sua esposa, e você é ainda aquele cara que vai. Você é um crente cheio do Espírito, mas não sabe tratar bem a sua esposa. Você está pecando? Está pecando, mas esses são pecados por ignorância. Aí você entende a palavra, isso não te livra de buscar conhecimento a respeito da palavra também, ok? Aí você conhece a palavra, você caminha a palavra. Pode colocar o versículo 26 para gentileza. Você conhece a palavra, maridos, trate as suas esposas com vaso de honra, como vaso de honra, vaso mais frágil. E aí você fala: poxa, pai, me perdoa pelos pecados, pelos erros, porque até aqui eu não sabia. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Levanta a mão, quem está entendendo? É isso. Então esse deliberadamente aqui mostra a pessoa que realmente se recusa a continuar caminhando na fé. O que eu quero dizer com tudo isso? Que é possível sim alguém abandonar a fé, mas você continue batalhando a batalha da fé, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Gente, porque um pastor prega isso no domingo, gente? Por que eu estou aqui pregando no domingo? Porque eu quero que naquele grande dia, quando chegar, você esteja comigo. A alegria nossa é levar todos, para que a obra da salvação seja completada em todos, amém? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Deixa eu dar um toque para você, que eu acredito que haverá libertação aqui nessa noite. Primeira coisa, não se iluda você, crente,
pensando que você não vai errar agora só porque você está caminhando com Jesus. Se iluda não. Estou caminhando, nasci de novo, caminhando com Jesus, eu não vou errar. O erro vai acontecer. O diabo se aproveita dos erros para dizer o seguinte: aí ó, você não é salvo não, você não é novo não, e aí tenta fazer com que você vá embora. Crente, não se iluda pensando que você não vai errar, você vai errar. Não se iluda pensando que você é perfeito. Teve um dia que uma pessoa preciosa estava conhecendo a palavra, caminhando, passou pelo batismo. Um dia ela gostava tanto da gente que antes de ir embora, ela chamou eu e minha esposa, pagou um lanche e disse o seguinte para mim: pastor, eu estou me despedindo porque eu não dou conta de ser como vocês. Eu falei: não, você está iludida achando que nós somos perfeitos, você precisa continuar batalhando a batalha da fé. O diabo tem feito e desanimado, o diabo tem convencido pessoas a pararem porque elas estão nas suas falhas, nos seus erros. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, a segunda coisa que eu quero dizer para você: se ainda que acontecer o erro, não pense que está tudo perdido. Continue caminhando com Jesus. Pega aqui os obreiros, pega aqui os pastores, pega aqui o pastor Coutinho, pegue todos nós erramos nessa caminhada. E que é uma notícia, nós vamos continuar errando. Não voluntariamente dizendo: eu vou errar mesmo, vou sair, tchau Jesus. Não, mas vai acontecer. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nos mínimos detalhes. Isso vai acontecer, mas não é porque aconteceu, você não pode pensar que está tudo perdido. 1 de João capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, 1 de João capítulo 2 versículo 1, diz assim a palavra de Deus: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Deus deseja o quê? Que vocês não errem um alvo, amém? Escreva essas coisas, em outras palavras, escute, olha para mim, prego essas coisas para que vocês não pequem, mas escute, mas aqui, não pequem, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Não pense que está tudo perdido. Se porém pecar, nós temos o intercessor, Jesus Cristo justo. Sabe o que isso significa? Essa palavra aqui, intercessor, significa advogado. É por isso que Bruna Carla cantou aquele louvor, advogado fiel. Porque num erro o diabo cai matando em cima de nós, é ou não é? Levantando provas para nos condenar. Você fez isso, você errou. E o que alguns crentes fazem? Eles erram e eles começam a se distanciar. Eles começam a sair. O pastor chama ele: não pastor, eu fico, não, vem cá irmão, vamos conversar aqui. Não pastor, eu não tenho muito o que falar. Porque o diabo os acusa. Mas lembre-se que nós temos um advogado fiel. Se tem um diabo que levanta provas ou levanta acusações contra as nossas vidas, Jesus levanta provas que nós temos agora a habilidade de ficar diante de Deus sem nenhuma culpa pelo seu precioso sangue. Pode aplaudir a Jesus. Quem entende a palavra entende. O pecado ele vai te causar tristeza, crente, mas não corra de Deus, corra para Deus. Não corra de Deus, corra para Deus. 1 de João, ainda nessa mesma epístola, capítulo de número 1, versículo 9. O texto bíblico diz:
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero falar para você o seguinte, meu irmão: não abandone a batalha da fé, não abandone, não vá embora, não suma, não corra de Deus. Se houve erros, lembre-se, confesse os seus pecados para o justo que se chama Jesus, e Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e purificar toda a injustiça. Se você não entendeu porque eu estou aqui nessa noite, eu estou aqui para dizer o seguinte: ainda dos erros, continue colado, abraçado no Senhor. À medida que você vai crescendo, à medida que você vai conhecendo a palavra, essas coisas você vai tendo capacitação para quê? Para vencer os obstáculos da caminhada cristã, amém? Mas não corra de Deus, corra para Deus. A tristeza vem. Quem é crente, você percebeu algo, pastor? Fiquei muito triste após ter cometido um erro. Quem não fica triste que nunca foi salvo? Mas se a tristeza veio após o erro, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: antes de receber a Cristo, vinha essa tristeza? Vinha nada, pastor, é tudo normal. Mas agora a tristeza vem. Por quê? Porque você foi aceito na família de Deus, e o teu espírito, que é novo e recriado, fala para você o seguinte: você não nasceu de novo para essas coisas. Você foi tirado das trevas, você pertence a outra família agora. Aleluia. Pastor, como evitar os erros? Eu falo 3 coisas e termino. Como evitar os erros na caminhada cristã? Número 1, mantenha sua comunhão com o Espírito Santo todos os dias. Antigamente, hoje todo mundo já casou, já está fora de casa, mas na nossa casa, na época, era meu pai, minha mãe, eu e mais 2, eu mais novo. E a gente gostava de ir no mercado com o pai. Quem lembra da Casa Moreira aqui em Ourinhos? Quem lembra? Aí, ó. Isso mostra que você era dos anos 80, mais ou menos aí. E criança no mercado, você já viu, né? Como que é, né? Quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Muito legal que eu colocava no carrinho e minha mãe vinha tirando do carrinho. Então, antes de ir para o mercado, o que acontecia? O pai enchia nosso buchinho. Come aí, ó, come esse pão aqui, ó. Olha que pão gostoso, delicioso pão. Para chegar no mercado lá, você está satisfeito. Quero não. Se você não entendeu o que eu quero dizer com isso, se você está cheio do Espírito Santo, se você está satisfeito, as propostas do inferno não vão atrair você. Se você manter um relacionamento com o Espírito Santo todos os dias, não só no domingo, não só na sexta do enchei-vos com o Espírito Santo, mas todos os dias da sua vida, mantenha, gente, para evitar erros, a gente precisa estar satisfeito. Muitos dos erros são vazios e carências na nossa vida. Mas se nós mantemos um relacionamento íntimo com o Espírito da graça, o Espírito Santo, estaremos satisfeitos, e as coisas da terra não nos chamarão a atenção. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa. A primeira coisa.
Mantenha o relacionamento, a comunhão com o Espírito Santo. No último versículo, no último capítulo da segunda carta aos Coríntios, diz: o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Segunda coisa, como evitar erros. Jesus disse: vigiai e orar apenas não é suficiente, embora seja bom. Mas Jesus disse: vigiai e orai. Tem crente que está simples demais, sendo que Jesus disse: vocês precisam ser astutos como a serpente. Simples sim como a pomba, mas precisam ser astutos como serpentes também. Tem crente que está simples demais. A arapuca está armada, ele não vigia, ele vai confiando em todo mundo, sem discernimento nenhum. Jesus disse: vigiar e orar. Você sabia que não é porque você está dentro da igreja você deve confiar nos seus irmãos que estão aí? Você sabia disso? Aqui nós somos igreja, mas só Deus conhece o coração de cada pessoa. Ah não, é o irmão tal, eu vou confiar, vou emprestar um dinheirão para ele, porque é irmão da igreja, ele vai pagar. Aí depois você vem: pastor, eu tomei uma que eu vou te falar, tomei um lau que eu vou te falar. Mas por que, meu irmão? Aconteceu? Não, porque o fulano da tua igreja não me pagou. São simples demais. Vigiai e orai. Você tem que vigiar. Tem que vigiar. Tem que ficar esperto, tem que ficar atento. Quantos entendem isso que eu estou dizendo? Você tem que ficar esperto na tua caminhada cristã. Oração sim, mas vigie também, esteja alerta. Terceira coisa, para evitar erros, fuja da aparência do mal. A Bíblia diz isso: fuja da aparência do mal. O fulano foi liberto da bebida, ao fulano fica passando na frente do bar. Fuja da aparência do mal. Não, fui liberto da bebida. Estou falando um exemplo só, mas são muitas coisas. Vou passar na frente desse bar aqui porque eu fui liberto e... Ô Joãozinho, opa, vem tomar uma com a gente aí. Não, agora eu conheci a Jesus e... Aí ele vai, beleza, na primeira foi ótimo. Você tem que saber que o diabo, ele insiste, ok? Aí você passa de novo: ô Joãozinho, vamos tomar uma? Olha, não, já mudou a conversa. Aí ele passa de novo: ô Joãozinho, opa, vamos tomar uma aqui? Não, não vou tomar não, mas eu vou ficar conversando com você. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí passa de novo, você conversa: ô Joãozinho, opa, vem tomar uma aqui. Ei, só um pouquinho só, porque a Bíblia fala para não embriagar, né? Aí ele já começa a querer moldar a palavra com as suas vontades, sendo que a nossa vida tem que se moldar com a palavra. A Bíblia realmente diz para não vos embriagueis com o vinho, mas a Bíblia tem outro mandamento no mesmo versículo: mas enchei-vos do Espírito Santo. Você se enche do Espírito Santo tomando um pouquinho? Nunca, rapaz. Você se enche do Espírito Santo lendo a palavra, meditando a palavra, orando em línguas, buscando o Senhor em adoração. Fuja da aparência do mal, corra, seja esperto. Corra. Eu não vou citar mais exemplos não, para a gente não. Se fosse um estudo aqui, a gente citaria exemplos adoidados. Mas eu creio que o Espírito Santo já está falando no seu coração. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não desista da sua batalha da fé, não desista da sua caminhada da fé, guarde a sua fé, continue caminhando, continue. Errou, meu irmão, levante-se, diga: Senhor, me perdoa, Senhor, caminhe, Ele vai te purificar, Ele vai purificar toda a iniquidade. Mas não desista, não vá embora, não corra de Deus, corra para o Senhor, caminhe nele, declare a sua confiança nele, declare o quanto você precisa dele, caminhe para Ele, e Deus vai te ajudar. Lembre-se, se depender dele, Ele não abandona você.
E lembre-se também, a pessoa só abandona quando ela é convencida pelo diabo. Deixa o diabo dizer, você errou, deixa ele acusar. Lembra que você tem um advogado fiel, que prova que você é justo, porque você foi justo pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Continue crendo, continue avançando. Os erros involuntários vão acontecer, mas você continua sendo justiça de Deus nessa terra. Os erros por ignorância vão acontecer, mas você continua sendo justiça de Deus nessa terra, e a graça de Deus vai te capacitando para você avançar e renunciar às impiedades dessa vida. Se coloque em pé agradecendo ao Senhor pela palavra dele.